Boa tarde. Boa tarde. Moradores denunciam vizinhos traficantes. A mulher ainda tentou se livrar do flagrante, jogou a droga pela janela da residência. Alívio, imóvel que servia de esconderijo para marginal, ponto para uso de drogas e prostituição é demolido. 2 municípios e um problema em comum, a poluição. A lagoa fica na Serra, a praia em Vitória. O esgoto jogado em uma vai parar na outra. Batalhão de Missões Especiais ocupa complexo penitenciário de Xuri. 2 alas foram tomadas por 60 adolescentes. 6 pessoas estão reféns. O segredo para a superação pode ser a conversa. Pais com os filhos internados na UTI participam de grupo de apoio. Eles recebem auxílio psicológico e aliviam os próprios medos. Emprego, o TN traz vagas para motorista, auxiliar de serviços gerais, torneiro mecânico e muito mais. E ainda, fala doutor, o assunto de hoje é o lúpus, uma doença pouco conhecida que afeta todo o corpo. Você vai saber quais são os principais sintomas. Ligue e tire suas dúvidas ao vivo. O Tribuna Notícias, primeira edição, começa agora. Depois da denúncia de moradores, casal é preso com crack dentro de casa em Cariacica. Quando a polícia chegou, a mulher ainda tentou jogar a droga pela janela da residência. O homem é foragido da justiça. O casal é suspeito de abastecer bocas de fumo na região de Rosa da Penha. Foram apreendidos 7 quilos de crack que estavam dentro destas caixas de ferramentas. A droga era escondida por Wellington Ribeiro de Souza, de 42 anos, e Rosinete Silva da Conceição. Na residência do casal, a polícia encontrou este caderno com anotações do tráfico e comprovantes de depósitos que totalizam mais de R$58 mil. Os depósitos foram feitos em contas de traficantes que haviam repassado as drogas para o Wellington. O Wellington era foragido da Justiça há 4 meses. Ele foi condenado por tráfico de drogas e cumpria o regime semiaberto. Porém, não voltou para a cadeia. Após denúncias anônimas, a polícia conseguiu prender o Wellington na frente da própria casa, no bairro Rosa da Penha, em Cariacica. Chegando lá, foi constatado que havia o tráfico de droga e o Wellington Ribeiro de Souza, ele tentou evadir, mas com êxito nós conseguimos detê-lo. E neste momento a sua esposa tentou dispensar uma caixa da droga pela janela, que foi apreendida, certo? E dentro da residência foi encontrado mais uma caixa de droga, contendo aproximadamente 7 quilos de crack. Com o Wellington, a polícia encontrou esta identidade falsa. Ele modificou o sobrenome e se passava por Wellington da Silva Moraes. O casal preso é acusado de abastecer o tráfico na região de Rosa da Penha. Porém, o Wellington negou e disse que apenas guardava a droga. Tá guardando. Guardando para alguém do bairro mesmo? Não, gente de fora. Mais uma jovem que teve a vida destruída pelas drogas e que destruiu a vida de toda a família por causa do vício. Ela foi assassinada com vários tiros. O irmão também foi morto há alguns anos quando tentava protegê-la. A mãe diz que a filha estava descontrolada e bastante violenta. E este não foi o único caso de atentado contra mulheres. Outras 2 foram baleadas na Serra. Ivani Bremencamp da Silva, de 21 anos, foi assassinada com 5 tiros na frente deste bar. O crime aconteceu ontem por volta das 7 horas da noite no bairro Barro Branco, na Serra. Ela tentou correr, mas não conseguiu fugir dos assassinos. 2 homens que estavam em uma moto. Por pouco, o filho dela, de 2 anos e 7 meses, não estava junto. Ele estava na rua com ela, a minha mãe foi, pegou ele e por muito pouco, por causa de segundos, ele não está junto com ela. Ivani foi morta no mesmo local onde há 3 anos o irmão dela foi assassinado na tentativa de protegê-la. A mãe lembra do fato com tristeza. Ela conta que lutava para tirar a filha do vício. 5 anos. Eu fiquei lutando. Falei, minha filha, sai dessa vida, porque isso aí não é vida para ninguém não. A gente é pessoa fraca, entendeu? Mas não é a fraqueza, né? Que a pessoa tem direito de entrar, né, numa vida dessa. Mas admitiu que Ivani estava descontrolada. Essa semana mesmo ela me agrediu aqui domingo, meia-noite. Ó,
Essas marcas que a gente está vendo aqui no braço da senhora foram as agressões que ela fez? Fora de controle, porque não tinha mais como. Cerca de 1 hora depois, um outro crime aconteceu em circunstâncias bastante semelhantes. Foi aqui no bairro de Novo Horizonte, na Serra. 2 homens em uma moto passaram perto deste bar, pararam e atiraram. O tiro acertou a mão da proprietária do bar que estava lá dentro e também da namorada do filho dela, que pegou no ombro. As duas foram socorridas e passam bem. O bar estava com pessoas em mesas espalhadas pela calçada. Por enquanto, não se sabe o motivo nem a autoria do crime. Sabe aqueles imóveis abandonados que viram esconderijo de marginal, ponto para uso de drogas e prostituição? Pois é, em Vila Velha, um deles foi demolido ontem para alívio da comunidade. Sem muita cerimônia, os tratores avançaram contra a casa. A construção, até bem feita, foi aos poucos se resumindo a entulho e poeira. Aliás, muita poeira, mas nenhum vizinho reclamou dessa vez. Vai dar mais segurança para a gente, porque a casa estava sendo usada como moradores de rua, estava sendo usada como usuários. A gente passava aqui à noite, a gente via luzinhas acendendo assim, tipo fósforo, isqueiro. Seu Natalino mora há anos em Cobilândia e estava preocupado com tanto risco bem em frente de casa. Isso era tudo que aí dentro. Até motéis fazia. E 20, 15, 20. Eu não... pedrinho e o resto tudo aí dentro. E aqui o pedido da comunidade foi atendido 2 vezes. A casa, que era um problema, já foi destruída. E agora, no local, será construída uma escola. O prefeito, nos próximos meses, vai estar dando ordem de serviço para a construção de uma escola municipal. Qualquer morador do município de Vila Velha que tenha uma casa em situação de abandono pode ligar para a Defesa Civil, para a Defesa Social, que nós vamos fazer o registro e vamos agir rigorosamente para eliminar esse espaço e construir um espaço seguro e tirar esse espaço promotor e produtor de violência e de oportunidade para o uso e desordem de todas as ordens. Agora nós temos uma novidade e um convite para você. A partir do próximo sábado, o Tribuna Notícias primeira edição também vai começar ao meio-dia e não ao 12h15. Então fica combinado, não se esqueça. Todo sábado, as principais notícias do estado você vê ao meio-dia aqui na TV Tribuna. Contratação imediata. São vagas para motorista, auxiliar de serviços gerais, vendedor externo, eletricista, ajudante de entrega, auxiliar de escritório e promotor de vendas. Cadastro pelo site www.gruposoares.com.br. Uma lagoa na Serra e uma praia em Vitória. O que elas têm em comum? A mesma poluição. Pois é, o esgoto jogado em uma vai parar na outra. A solução seria construir uma galeria, mas a obra está parada. A Lagoa Pau Brasil, no bairro Hélio Ferraz, na Serra, já foi um cartão postal. Dona Doroteia sente saudades de como o lugar era. A água era limpa, né? A pessoa pescava, a gente via muitos jacarés. Na beiradinha aqui, a gente via jacaré igual filhote de lagartixa. Então era muito bonita essa paisagem aqui. O tempo foi passando, as casas se aproximando e o cenário mudou. A obra da natureza foi obrigada a engolir muito lixo e esgoto. A vegetação que hoje encobre as águas brota por causa de tanta poluição. Sujeira que faz mal não somente para as espécies que habitam ali, como também para os moradores. Uma chuvinha que der, alaga tudo. Eu já perdi minhas coisas 3 vezes já, porque alagou e a gente teve que correr tudo com as crianças. E assim, esse mau cheiro, né, de manhã cedo. O trabalho para a construção da galeria de esgoto foi concluído, mas a obra ficou por isso mesmo. Segundo os moradores, a obra aqui na rua que margeia a Lagoa Pau Brasil está parada há quase 1 ano. O projeto prevê também a construção de uma elevatória de esgoto para ligar a rede que já foi construída aqui. Mas até agora, toda a sujeira de todas as casas que ficam aqui em volta é jogada direto na lagoa. Enquanto a infraestrutura da rua não termina, os moradores ficam de mãos atadas. Dona Isaura precisa fazer o muro da casa dela, mas como não sabe o limite certo entre o terreno e a rua, não pode iniciar a obra. Enquanto não terminar, não tem como a gente fazer nada, né? Tem que entrar com caminhão para pôr terra, né? Aí se fazer o muro atrapalha, né? Tantos problemas não se restringem a apenas um bairro e um município. A sujeira jogada na Lagoa Pau Brasil, na Serra, desemboca na praia de Camburi, em Vitória.
o canal de esgoto segue caminho até se encontrar com o mar. Nós precisamos que o município da Serra desaproprie o local lá para a CESAM e todos os outros órgãos que participaram do convênio efetuar a obra. Sem isso, nós não podemos fazer nada. É um ponto que a população pode aproveitar, só que nas condições atuais não tem como. A CESAM disse que assinou um convênio com as prefeituras de Vitória e da Serra para implantar o sistema de esgoto na região da Lagoa. Bom, a companhia afirmou que o sistema está praticamente pronto. Só falta a construção de uma elevatória na área que está sendo desapropriada. A Prefeitura da Serra disse que o local pertence ao governo. Ligamos para a gerência de comunicação, que garantiu que está verificando o problema. A força para superar um momento difícil. Em um hospital da Serra, os pais que têm os filhos internados na UTIM recebem apoio de um grupo especial. Deise, Honório e Mateus. Retrato de uma família feliz após muitas dificuldades. O pequeno Mateus ficou 64 dias na UTI lutando pela vida. Batalha que o casal de pais dedicados resolveu encarar. O início é muito difícil para a gente, né? É uma realidade que nós não conhecíamos até então. Então nós entramos na UTIM, tudo é muito rápido. Então a criança está bem, de repente tem algum problema sério, tem que ser tomada uma providência rápida. A angústia de ver o filho passar os primeiros dias internado foi quase insuportável. Ela ficava praticamente o dia todo no hospital. Ele também fazia de tudo para sempre estar bem perto do filho. A partir do momento que sabendo problemas, vamos assumir esse problema, vamos até a última consequência. E todo o tempo que nós tínhamos disponível para poder estar com ele, nós disponibilizamos. Foi nesta UTI neonatal que o casal passou os dias com o filho, que além de carinho recebeu ajuda médica. Mas e os pais, como fizeram para superar momentos tão difíceis como esses? Deise e Honório receberam apoio. A ajuda existe. E aqui neste mesmo hospital, existe um grupo formado por pais que estão na mesma situação de Deise e Honório. Eles se reúnem uma vez por semana para trocarem experiências e darem forças uns aos outros. O grupo é coordenado por uma psicóloga. Venha favorecer de uma forma muito positiva em amenizar as ansiedades e as angústias, né? Fazendo da internação menos hostil. Ana Cristina é mãe do pequeno Guilherme, que nasceu prematuro. Não perde um dia. A gente convive, né, com outras pessoas que passaram pelas mesmas situações que a gente e, na verdade, um vai ajudando o outro, né, que a gente vai conhecendo os problemas das outras pessoas e ver que não é só a gente, às vezes o nosso é até menor do que o dos outros. Os resultados para a família de Deise e Honório, assim como em vários outros casos, foram os melhores. Graças a Deus, com o apoio da equipe médica, da parte da psicologia, dos grupos de orações que estavam junto com a gente lá, isso foi fortalecendo a gente. A cada dia a gente via uma melhora gradual em cima do bebê. Daqui a pouco, BME ocupa complexo penitenciário de Xuri. 2 alas foram tomadas por 60 adolescentes. A violência em Guarapari. Muitas escolas do município decidiram suspender as aulas. Emprego. Há vagas para supervisor de atendimento, vendedor, chefe de setor e operador de televendas. E tem muito mais. E na consulta ao vivo vamos tratar de uma doença pouco conhecida que afeta todo o corpo. Ligue e tire as suas dúvidas sobre o lúpus, agora 12h13. A violência em Guarapari assusta os moradores e prejudica a população. Desde o início da semana, vários crimes são registrados no município. Muitas escolas decidiram suspender as aulas. Ontem, mais um assassinato elevou as estatísticas da insegurança. Reginaldo da Silva, o Catu, de 30 anos, foi morto com 13 tiros. O crime aconteceu na Avenida Cidade Saúde, no bairro São Gabriel, em Guarapari. Reginaldo bebia neste bar quando foi atingido pelos disparos. A irmã da vítima esteve no local, mas muito abalada preferiu não gravar entrevista. O homem tinha passagem pela polícia por roubo. A onda de crimes tem assustado os moradores de Guarapari. De domingo para cá, pelo menos 6 pessoas foram assassinadas no município. Inclusive, em alguns bairros, os traficantes deram toque de recolher. Com medo da violência, muitas escolas dispensaram os alunos. Chances de emprego para supervisor de atendimento, vendedor, chefe de setor e operador de televendas.
Mande o seu currículo para currículo.vitoria@pacificrh.com.br. Previsão do tempo. A quinta-feira segue com sol em todo o estado. A massa de ar quente impede a formação de nuvens de chuva. Lua minguante. Veja como ficam as temperaturas. Na Grande Vitória, a temperatura máxima não passa de 28 graus. No norte do estado, chega a 32 em Águia Branca e a mínima é de 18 em Ponto Belo. Na região sul, mínima de 17 graus em Bom Jesus do Norte e máxima de 27 em Rio Novo do Sul. Na região serrana, mínima de 14 graus em Afonso Cláudio e máxima de 29 em Santa Maria de Jetibá. Maré baixa às 5h49 da tarde, 60 centímetros. E alta às 11h38 da noite, 1,20 m. Olha, hoje é até melhor que televisão não tenha cheiro, viu? Porque se tivesse, eu acho que ninguém aguentaria. A repórter Suzy Faria, Ingrid, e o cinegrafista Sérgio Porto puderam sentir na pele, ou melhor, no nariz, né, o que os moradores de Carapina Grande estão vivendo. O esgoto vaza há mais de 10 dias. O esgoto escorre com a força de uma cachoeira, atravessa a pequena área de serviço e toma a via, atingindo todas as casas da Rua 19, em Carapina Grande, na Serra. A gente não está conseguindo nem dormir direito com o mau cheiro, entra até pelos ralos do banheiro, da pia. Ninguém suporta esse cheiro. Ninguém suporta. À noite, então, é que aumenta mais. Aqui a gente está passando maior sufoco, a gente não pode se alimentar, a gente não está podendo dormir direito, que o fedor está demais, dá conta da casa da gente. Mora com a casa de cima e o fedor sobe lá dentro de casa. Ninguém está resistindo a esse fedor mais. O Valdinei que o diga do mau cheiro. Ele mora com o problema e dormia neste quarto ao lado do vazamento. Resolveu ir dormir na sala, mas não conseguiu se livrar do mau cheiro. Pena que a televisão não tem cheiro, porque se tivesse, eu acho que os telespectadores não iriam aguentar isso aqui, porque esse cheiro é horrível. O incômodo tem mais de 10 dias. E as pessoas que moram aqui já não aguentam mais essa situação há muito tempo. O seu Edivaldo, que é o dono do prédio aqui, que tem esses inquilinos, já tentou resolver esse problema. Olha só a quantidade de números para os quais ele teve que ligar na prefeitura. São tantos que não dá nem para contar. E o pior de tudo, gente, apesar dele ter tentado entrar em contato com vários órgãos da prefeitura, várias pessoas, até agora o senhor conseguiu alguma solução para isso? Ainda não. A que eu consegui foi vocês aqui para poder fazer essa reportagem aqui para mim. Quer dizer, mesmo com a situação tão grave assim, seu Edivaldo, ninguém se pronunciou? Ninguém pronunciou aqui de nada, nem veio nem olhar, não veio nem ver o que eu estava cobrando eles. Mas para quem o senhor ligou? Me dá um rápido resumo aí para as pessoas entenderem o quanto o senhor vem lutando para resolver esse problema. Eu liguei para a secretaria, liguei para a Cezam, liguei para todo mundo. A Cezam pegou e falou para mim que não era problema dela, era problema da prefeitura. O que a gente tem, na verdade, é só a sensação de que fica empurrando com a barriga. Joga para um lado, joga para o outro, mas ninguém que deveria toma o posicionamento correto para resolver o problema da gente. Bom, mas a promessa agora é que o problema vai ser resolvido, viu? A Prefeitura da Serra garantiu que uma equipe vai ao local agora à tarde para solucionar o problema. Disse ainda que o prazo para esse serviço é de no máximo 72 horas. Em relação aos telefonemas citados pelo morador, a Prefeitura da Serra vai apurar o procedimento. O telefone correto para solicitar o serviço é 3291-5306. 3291-5306. Esse jogo de empurra realmente é desesperador para quem sofre com o problema na pele, né? Só com a barriga mesmo. Bom, agora vamos saber as novidades do esporte. Então é hora de chamar o Júlio. E aí, Júlio? Olá, Jorge. Olá, Ingrid. Olá para você que acompanha o Tribuna Notícias. Daqui a pouco começa o Tribuna Esporte e eu quero te convidar para o programa de hoje. Você vai conhecer a Valesca. Ela tem 40 anos, é baixinha, mas forte pra caramba. Ela é campeã de powerlifting e quer quebrar o próprio recorde sul-americano. A meta é levantar até 150 quilos. Tem marmanjo que não encara esse desafio. Tem ainda notícias sobre um torneio de tênis para cadeirantes, o novo técnico da Desportiva e ainda o capixaba que vai representar o Brasil no Mundial de Karatê. Fique com a gente, nosso encontro é logo depois do TN. Agora a Ingrid já imaginou levantar 150 quilos? Não imagino. Aos 40 anos ainda? Aos 40 anos. Aos 40 anos, levantar 150 quilos. Ela estava achando que era com ela. É com ela que tem 40 anos, quem sabe aos 40 eu não resolvo levantar, então lá, quem sabe um dia você chega lá.
lá, né, aos 40 ainda. Tá certo. Agora eu achei interessante que ela não é, você falou que ela é baixinha, mas ela também não tem aquela característica. 1,55. Pois é, muito grande também, né? Grandona, assim, não parece, né? Assim, pelo menos as imagens aqui não As mostraram, aparências mas enganam, é forte. porque ela é forte pra Forte chuchu, demais, né? né? Então tá bom, Júlia, até daqui a pouquinho. Em instantes, rebelião no complexo penitenciário de Xuri. Menores já colocaram fogo no local e fizeram 6 reféns. O TN traz vagas de emprego para líder de estoque, torneiro mecânico, operador de empilhadeira, auxiliar de produção. E no quadro Fala Doutor, o assunto é lúpus. Você vai saber quais são os principais sintomas. Ligue e tire suas dúvidas ao vivo. Não perca, agora 12h23. Rebelião no complexo penitenciário de Xuri. O motim acontece na área dos adolescentes. Eles já colocaram fogo no local e fizeram 6 reféns. O repórter Antônio César Martins tem as informações. A rebelião começou no início da manhã e até agora 2 alas já foram tomadas por cerca de 60 jovens e adolescentes. Os internos quebraram uma das instalações e fizeram 6 reféns, todos agentes socioeducativos, sendo uma mulher. As reivindicações são cigarros, visitas íntimas e também a volta de 2 antigos diretores da unidade. Por volta de 10 horas da manhã, o Batalhão de Missões Especiais chegou ao local. Até agora, parece que a situação foi controlada, 3 reféns já foram liberados, mas a todo momento se ouve muito barulho lá de dentro, os internos gritando e já atearam fogo 2 vezes dentro da unidade. Segundo um dos agentes que estava lá dentro, a rebelião foi anunciada desde ontem, mas mesmo assim a direção da unidade não reforçou a segurança. Antônio César Martins para o Tribuna Notícias, primeira edição. O Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo, IASES, informou que apura informações para identificar os motivos da rebelião. E confirmou que 8 servidores da unidade estavam no alojamento no início do motim. 3 deles já foram liberados sem ferimentos graves. Outros 5 permanecem no interior da unidade, mas passam bem. Vamos trabalhar? Há vagas para líder de estoque, torneiro mecânico, operador de empilhadeira, vendedor externo e auxiliar de produção. Mande o seu currículo para serra@nacionalrh.com.br. O TN volta já com ofertas de emprego para operador de caixa, estoquista, auxiliar de cozinha e vendedor externo. Está chegando a hora da sua consulta ao vivo. Hoje vamos tratar do lúpus. Você vai conhecer uma amiga do TN que sofre com sintomas há anos. Não perca, agora 12h27. As vagas de emprego do TN de hoje terminam com chances para operador de caixa, estoquista, auxiliar de cozinha e vendedor externo. Ligue 3325-4818. 3325-4818. Bom, vamos falar de saúde, né, Ingrid? Uma doença que não tem cura, não tem forma de contágio conhecida, né, e que afeta todo o corpo. Estamos falando do lúpus. A Marici, uma amiga do TN de Cariacica, sofre com sintomas há anos. Ela sugeriu o Fala Doutor sobre o assunto. A Marici recebeu vários diagnósticos errados até descobrir a causa das inflamações e das dores intensas que sente. A voz trêmula e os olhos pequenos são sinal de extrema dor pelo corpo. Eu sinto muita dor nas articulações, muita dor nas pernas, dor na coluna, desânimo, não sinto vontade de fazer nada. Maraci tem inflamações nas juntas, resultado do lúpus, uma doença autoimune do tecido conjuntivo que ataca as próprias células. Aí evoluiu para depois nas articulações, nos ossos, né, que é o reumatismo. Aí deu artrite, artrose e depois afetou o meu intestino, afetou o meu estômago. O lúpus é uma doença que atinge 1 em cada 2.000 pessoas e acomete principalmente mulheres afrodescendentes que têm entre 15 e 50 anos de idade. A Mara, por exemplo, descobriu que tinha o lúpus aos 36 anos. No começo ouviu falar que era muita coisa, que era uma alergia, uma mancha no rosto ou simplesmente uma micose. Mas há 9 anos ela vem lutando para sobreviver à base de remédios. São 15 comprimidos por dia. O pior para Mara é saber que não se sabe a forma de contágio, muito menos a cura. O sofrimento para ela é intenso. Você vai internada,
Aí, com o tempo, eles não conseguem mais pegar suas veias, porque fica debilitadas, as veias somem. Aí você leva um monte de furada, às vezes, sem necessidade. Então, assim, é uma doença que traz bastante, assim, prejuízo para a gente fica triste, infeliz por causa disso, às vezes da depressão. E junto de Maraci, sofrem também a mãe e os filhos de 15 e 12 anos. Eles e o marido a apoiam em todos os afazeres domésticos. A mãe, sempre que pode, leva palavras de incentivo. É difícil, eu falo com ela. Mas falei com ela, com Deus ela vai vencer. Aí ela fala, mamãe, mas por que não é na senhora? Eu falei, eu sei que porque não é em mim. Mas eu sei o que você está passando. Mas todo esse sofrimento, Mara não quer que seja em vão. A dona de casa gostaria que a doença fosse mais divulgada para fazer menos pessoas sofrerem. Tem várias pessoas que têm essa doença e os médicos não conseguem descobrir. E por não descobrirem, essas pessoas vão a óbito, porque a doença não tem cura. E agora você tira dúvidas sobre lúpus com o médico reumatologista José Mário Coraça. Ele está aqui com a gente, pronto para responder as suas perguntas. Ligue 3331-9046. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo mais uma vez aqui com a gente. Bom, vamos começar respondendo a primeira pergunta do nosso amigo Alexandre Rosa, de Vila Merlo, em Cariacica. Tem tempo que você não participa, hein, Alexandre? Bom, ele ligou para a gente falando que tem artrite e tem medo que vire lúpus. É possível? Não. Quando você fala em artrite, você está falando em qualquer inflamação das articulações. Embora no lúpus eritematoso, mais ou menos 90%, mais de 90% dos pacientes tenham manifestações articulares, você separa aí uma quantidade infinita de doenças que podem dar artrite. Então, a doença não vira lúpus, a doença ou ela é lúpus ou ela não é lúpus. Então, você já identificou que o Alexandre tem artrite, ele tem artrite e pronto. Ele tem artrite, pode ser por vários motivos, inclusive pelo lúpus, mas provavelmente não é, pelo que ele está falando. Agora, doutor, por exemplo, muitas pessoas falam em lúpus em um lado psicológico. Né? Algum tipo de problema que a pessoa tem no dia a dia dela pode desenvolver isso, um estresse, alguma coisa assim? A gente sempre considera que não só o lúpus, como várias outras doenças que a gente chama de autoimunes, ou seja, você faz a doença. O seu sistema imunológico, em vez de te proteger, ele te agride. Então essas doenças são doenças de perda. Você consegue identificar uma perda. Né? Eu já tive um caso, quando eu estudava ainda, de uma mulher que o marido morreu e ela morreu 6 meses depois. Nunca tinha tido nada, fez um lúpus, morreu 6 meses depois. Então você consegue identificar frequentemente a época e o motivo da perda. Então essas pessoas não conseguem conviver com essa perda. Então eles passam a sofrer e o sofrimento acaba levando à doença. A Maura, do bairro Grande Vitória, ela ligou para a gente falando que está saindo uns caroços nas mãos e ela tem perdido os movimentos também das mãos. Pode ser lúpus? Pode, não é muito comum que você tenha lúpus, é mais comum que você tenha em casos que tem caroço, é artrite reumatoide mesmo, que faz nódulos, esses nódulos podem afetar o movimento da articulação. Pelo jeito, assim, o lúpus ele pode ser confundido com inúmeras doenças também, né? Então tem que tomar cuidado para não generalizar tudo também, né? O lúpus você pode ter manifestações até neuropsiquiátricas, né? A gente acha que boa parte dos pacientes até encarados como loucos, eles podem ter manifestação neuropsiquiátrica do lúpus. Tanto que já fizeram o exame de lúpus eritematoso dentro do manicômio, ele é mais comum, mais positivo do que na população em geral. Então, a Andressa de Vila Velha tem dor no joelho há 15 dias, quer saber se pode ser sintoma de lúpus, dor no joelho. Não, muito pouco provável. Dor no joelho pode ser uma manifestação só local. Tem algum sintoma muito comum, doutor? Já que esse é uma doença que é confundida bastante, existe alguns sintomas ou um sintoma que é muito comum de aparecer? Não, basicamente você tem que separar, porque o lúpus eritematoso ele tem 2 tipos. Tem o basicamente cutâneo, você pode ter manifestações em pele, unha e cabelo, né, queda de cabelo, e você tem o lúpus eritematoso que a gente chama sistêmico. O sistêmico ele pode afetar qualquer região do organismo. O que você tem mais comum é dor articular. Só que quando você tem lúpus eritematoso sistêmico, você não tem só dor articular, você tem dor articular, queda do estado geral, manifestações tipo febre, perda de peso, você pode ter uma série de situações que levam a isso aí. E quando você tem a doença realmente sistêmica, você começa a afetar órgãos internos. Porque embora o paciente sinta muita dor, a gente brinca às vezes, a dor para ele é importante, para nós não. Porque o que importa para a gente, aí vai o rim, o pulmão, né, a parte hematológica que
frequentemente afetadas. Nosso tempo está curtinho aqui, mas vamos responder só a última pergunta da Maria da Glória de Vitória. Há 5 dias fez biópsia e deu lúpus. Tomou remédio, o médico tirou o remédio. Há 5 anos ela fez a biópsia, deu e o médico retirou o remédio. É normal isso depois de um certo tempo? Lúpus cutâneo. Se você E pode voltar depois que suspende o remédio? Pode. Também pode demorar muito tempo para voltar. Mas aí provavelmente esse é um tipo de lúpus cutâneo. Então você não tem manifestações sistêmicas. Ok, doutor. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Obrigada. Hoje é dia de comemoração. O jornal A Tribuna faz aniversário. São 73 anos de muito sucesso. E olha a boa notícia, o maior e melhor jornal do Espírito Santo, além de líder absoluto de vendas, continua crescendo e fortalecendo a parceria com os leitores. Mais um motivo para agradecer a você. Nosso muito obrigada. E a gente fica por aqui. Obrigada pelo carinho de sempre, uma ótima tarde para você e até amanhã ao meio-dia. Obrigado pela companhia, uma boa tarde. Eu te espero logo mais às 7h15 no Tribuna Notícias, segunda edição. Até lá.